A gente vai falar sobre a menarca, que é a primeira menstruação, com a doutora Eloana, ginecologista, está aqui junto com a gente. Bem-vinda, doutora. Vem para cá. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. Bom dia. E agradecer o convite. Fique à vontade. Obrigada, de você estar aqui junto comigo nessa manhã para esclarecer algumas dúvidas que eu acho que muitas mães têm, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, eu já começo a pensar sobre tudo isso, porque hoje em dia é tudo muito rápido, né, doutora? É, bem rápido mesmo. Quando que inicia a puberdade nas meninas? Hoje está bem mais cedo tudo, né? Até mesmo o comportamento das crianças, a gente percebe que são diferenciados de antigamente, né? Mas quando que está iniciando a puberdade das crianças? A puberdade, na verdade, ela é uma fase muito completa, muito complexa da vida, né? Que quase todas as meninas vão estar passando por isso. Elas começam, mais ou menos, a gente vai considerar normal que ela inicie entre 8 anos até os 14 anos. Antes dos 8 anos na menina, a gente considera a puberdade precoce. Após os 14 anos, a gente considera puberdade tardia. Tá? Ela inicia com a telarca, que é o aparecimento do broto mamário. É uma das primeiras modificações que ocorre no corpo da menina. Logo em seguida, inicia a pubarca, que é o aparecimento dos pelos, uma pelugem bem fininha na região do púbis, do monte de Vênus. E logo em seguida começa a aparecer na axila, o pelo começa a ficar um pouco mais grosso, para depois a gente ter a menarca. Seria um estágio um pouco mais avançado desse desenvolvimento. Então, de 8 a 14 é super normal, né? É, de 8 a 14, hoje em dia a gente considera normal. Que de 8 anos na é verdade, tão cedo, né, menina? Esse nível mudou há pouco tempo, com o estímulo que vem por TV, que vem às vezes dentro de casa, na família. As meninas, elas têm iniciado essa puberdade mais cedo. Mais cedo, né? Com certeza. Antigamente, eu creio que não era tão cedo assim, pelo menos na minha época, né? Alguns anos atrás, a gente via isso entre 10, 12 anos, não é isso? 10 anos mais ou menos era a média que as meninas começavam a desenvolver. Então hoje já com 8 anos, a criança que está desenvolvendo, a mãe pode ficar tranquilo que está dentro do padrão de anormalidade, Exatamente. tudo certinho. A gente E até os normal. 14. Depois dos 14 anos, né, se não aconteceu, a mãe precisa também estar atenta, é isso? Está atenta, com certeza. E com relação à primeira menstruação, quando que ela acontece? A primeira menstruação, ela vai ocorrer em média 2 anos após a telarca, que é esse aparecimento do broto mamário. Ela acontece mais ou menos, hoje em dia, a média é entre 11 e 12 anos de idade. A menina que está com peso um pouco elevado, ela tende a menstruar um pouco mais cedo. E a menina mais magra, mais esguia, tende a menstruar um pouco mais tarde. Isso tudo é uma grande cascata hormonal que faz essa menina menstruar. Ela começa com desenvolvimentos no sistema nervoso central, de hipófise, em nível de hipófise, com produção de hormônios que estimulam os ovários a estar funcionando. Esses hormônios vão até o ovário, inicia o desenvolvimento de estrógeno e essas meninas começam a aumentar esse nível de estrógeno e esse nível de estrógeno aumentado vai começar a desencadear o ciclo ovulatório ou anovulatório que vai culminar com a menstruação. Ok, se você também quer mandar o seu e-mail, estou aqui com o computador ligadinho aqui já, você também pode mandar o seu e-mail com relação às suas dúvidas, tá? manhãviva@cançãonova.com. Agora, tá? Rapidinho aqui a nossa participação, manhãviva@cançãonova.com, para você também fazer a sua pergunta, tá certo? E geralmente as pessoas dizem que quando a menina menstrua, ela para de crescer. Isso é real, doutora? Bem, isso é mais ou menos real. Mais ou menos real. Quando a menina inicia a puberdade, ela vai aumentar, ela vai estar na sua faixa de crescimento mais acelerado, desde o início dessa puberdade. Com a menarca, ela está no seu pico de desenvolvimento. Após a menarca, após essa primeira menopausa, ela vai crescer realmente muito pouco. A tendência é que ela cresça no máximo 2 centímetros após a menarca. Então, nesse período da primeira menstruação, é que ela vai... É o pico de desenvolvimento, é isso? Por isso que cresce tanto, assim, rapidinho, né? É. Eu me lembro que com 13 anos eu já tinha, né, essa estatura, né? Eu já estava toda formada. Com 13 anos e realmente depois eu não percebi mais nenhuma mudança, né? Parece que eu fiquei do mesmo tamanho. Do início da puberdade até essa menarca, você pode crescer em 1 ano 16 centímetros. Sério?
crescer bastante. É quando as meninas têm aquela modificação muito grande e começa a destoar dos meninos. Isso é muito perceptível nas escolas, né? Nossa, como as meninas estão desenvolvidas. Nossa, e os meninos crescendo não. demais. Os meninos, eles têm esse desenvolvimento um pouquinho mais atrasado. Né? E com relação aos ciclos menstruais pós a primeira menstruação, como que acontece? Como eu falei, essa cascata hormonal, ela é complexa. Ela não é algo muito simples. E a menina, ela vai demorar para amadurecer esse eixo hormonal dela, tá? De 2 a 3 anos após a menarca, a gente não pode considerar alterações significativas do ciclo. Ou seja, a gente não pode considerar que a menina que não menstrua todo mês está errado. Entendi. Então, se ela menstruou a primeira vez, depois o segundo e o terceiro não aconteceu, isso é considerado normal. Normal. Né? Claro que, dependendo da situação, uma investigação é importante. Mas dentro da situação, é normal. Exatamente. É isso? Exatamente. Não só isso, também o excesso de menstruação pode acontecer. Então, isso é esperado. A gente espera tanto ciclos hipermenorrágicos, que a gente fala, então meninas que ficam 15, 20 dias menstruando, meninas que têm sangramentos excessivos e meninas que passam 6 meses sem menstruar, às vezes menstrua depois de 1 ano é que vai menstruar de novo. E interessante que essa é uma das principais queixas do consultório. As mães, elas assustadas, levam... né? Porque menstruou e exatamente. Aí a menstruação desapareceu. Elas levam a menina... ela menstruou ano passado, depois não menstruou mais, ou menstruou 2 vezes, não menstruou nunca mais, e ela continua tendo cólica, um pouquinho de dor abdominal. Isso tudo pode acontecer e a gente considera normal. O que não quer dizer que não precisa de tratamento. É lógico que meninas que estão menstruando demais, às vezes entram em quadros de anemia, anemias graves. Tá? Existem meninas que chegam no pronto-socorro com uma hemoglobina de 4, coisa que é muito baixo. É difícil. E como é crônico, como vem acontecendo todo mês, e nem sempre elas contam para a mãe, nem sempre elas estão comunicando isso, às vezes elas acostumam com essa anemia. Então, elas demoram para apresentar sintomas. Esse tipo de caso, principalmente, precisa de tratamento. E antigamente a gente percebia, né, que as mães tinham um pouco de dificuldade de falar sobre o assunto. Claro, nem todas, mas a maioria das mães tinha dificuldade com informação ou ficavam assustadas, né, quando a sua filha menstruava. E agora, o que eu faço? Né? É outra etapa de vida. Como fazer? Você percebe que houve uma evolução com relação às mães? Elas ainda assustam? Como é que é isso, hein? Eu observo que as mães estão mais dispostas, né? Elas querem levar a filha, elas querem entender o que está acontecendo. Elas, muitas vezes, não têm o conhecimento ou passaram por essa fase sem nenhuma explicação. As mães não ajudaram, ou às vezes tinha muita vergonha, não perguntou nada. E coisas que foi crescendo e elas continuam sem saber por que aconteceu aquilo com elas, ou com elas foi muito diferente do que está acontecendo com a filha agora. Então, tudo isso é comum, tá? Mas eu observo uma disponibilidade muito maior. Essas mães estão interessadas, elas querem fazer parte da vida dessas filhas. Muitas vezes não estão preparadas, e isso é importante. É importante a gente saber que essa menstruação, ela pode ser irregular no início. É importante a gente saber, a gente dar tranquilidade para a menina, né? Ela está vivendo numa época em que a mídia é muito forte, em que essa exploração sexual é muito forte, né? Por parte da mídia. E isso faz ela desenvolver muito rápido, faz ela ter muitas dúvidas. E qualquer alteração da menstruação, às vezes é uma coisa que a adolescente, nesse boom de hormônios, ela considera muito difícil, considera muito, como eu posso dizer, muito complicado para ela. Então é importante a participação da mãe nessa fase.